Deus abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade na mensagem Cristianismo contra a idolatria. Então, o mensageiro de Deus nos diz: então encontramos que depois que Áquila e Priscila foram expulsos de Roma, segundo as Escrituras, a pequena igreja foi deixada como uma órfã. Tudo o que restou foi o paganismo de Roma, ou seja, a igreja primitiva que Áquila e Priscila e outro casal fundaram e ajudaram a nutrir a igreja espiritualmente. E encontramos que, tão logo quanto se foram, então, eles elegeram seus próprios bispos e fixaram suas próprias doutrinas. E logo adotaram a resolução de encontrar favor com o imperador Constantino. Isto foi entre os que chegaram depois, porque tiveram que obter membros que também tivessem posição política na nação. E nisto trouxeram membros à igreja e os admitiram por meio de sua comissão, ou seja, por meio de uma confissão, melhor dizendo, os quais não tinham mais conhecimento acerca de Deus que muitas pessoas das quais temos hoje em dia no cristianismo, na América, no Brasil e assim sucessivamente. Os admitiram pela profissão, a qual era uma boca cheia de palavras ao professar a Cristo, porque somente estavam reconhecendo a outro Deus além de seu próprio Deus. E em tudo isto eles adotaram na constituição de sua igreja a cerimônia pagã. Ou seja, estavam todos enredados, entregues ao paganismo, à idolatria. E agora tinha ao sacerdote romano. Logo adoraram isto. A primeira coisa que surgiu foi, em vez de ter a comunhão ou santa ceia na forma do pão partido, como foi o corpo de Cristo, eles agora queriam fazê-lo redondinho, como o sol ou como a lua. E até este dia presente ainda é redondo. Então, isto tudo começou através de espíritos errados em Roma. E hoje há muitos países que estão também enredados com esses espíritos. Ainda tem sua hóstia redonda até hoje, e não um pedaço de corpo partido ou quebrado, como uma representação, mas é uma coisa redonda e lisa. O sacerdote romano de hoje coloca esta hóstia redonda sobre o altar e a chama o corpo literal de Cristo, que isto é até uma blasfêmia. Aquilo não é um corpo literal de Cristo. A Santa Ceia ou a comunhão, que chamamos de comunhão, a ceia do Senhor não é literalmente o corpo e o sangue de Cristo, não. Representa. Aquilo são simbolicamente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo.
tais como o pão asmo representa o corpo de Cristo, o vinho representa o sangue de Cristo. E ali está a divisão principal entre estes, o episcopais tão alto e outros semelhantes, ou a Igreja Católica, ou seja, sobre este mero ponto que se é o corpo literal ou se é que somente representa o corpo, que na verdade representa o corpo. Os católicos romanos dizem que é o corpo literal. E eu disse porque esse foi o corpo literal de Baal, o deus do sol, o qual se refletia naquele pedaço de bronze feito em forma redonda. Nenhuma mesa cristã tem pão redondo. Não. Nenhuma mesa que tem um cristianismo verdadeiro terá um pão redondo. Então, logo ali em Roma, queriam manter a cara para o leste, tal como na adoração pagã, e queriam trazer as mulheres e etc., como sempre faziam, quando adoravam a deusas, ou a deusa e demais coisas. O que fizeram foi descer Astarte e subir a Maria, e anunciaram que ela era a rainha do céu. Desceram a Júpiter e subiram a Pedro, e tiveram que fabricar um dogma. Tudo dogmas romanos que não passam de baboseira. Então, e logo quando Áquila e Priscila voltaram, depois de 13 anos de reinado de Cláudio, o então imperador, encontraram a sua igreja completamente dada à idolatria. E encontraram que havia crescido enormemente em números. E para que tudo isto entrasse, tiveram que tirar a Bíblia completamente. Se você tira a palavra de Deus, você está excluindo Deus. Porque onde está Deus? Uns dizem que está aqui, outros dizem que está ali. A Igreja Católica Romana diz que está na igreja deles, assim chamada. Mas Deus, Ele está em sua palavra. Se você quer encontrar Deus, você tem que encontrar Deus em sua palavra. Você tem que estar na palavra. E a palavra tem que estar em nós, na forma do Espírito Santo. Agora, então, não faz muito chegou aqui o sacerdote desta igreja, e aqui, e umas quantas quadras do Sagrado Coração, para uma entrevista, e veio me ver acerca do batismo de uma jovem chamada Maria Elizabeth, a qual voltou atrás e se tornou católica, e me fez a pergunta: você a batizou? Lhe respondi, sim. Me perguntou, como a batizou? Lhe respondi, no batismo cristão. Ele disse, porém, de que maneira? Lhe disse, há um só batismo cristão apostólico. Disse, que quer me dizer? Por imersão? Lhe respondi, sim, Senhor. O batismo, a água, é por imersão. Disse, então você a imergiu no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Lhe respondi, não é desta maneira. Esse não é o batismo cristão. Não, Senhor. O batismo cristão é imergir
ao candidato no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele apontou isto e me perguntou: está você disposto a jurar esta declaração ante o bispo? E respondi: se ele não pode crer em minha palavra, então que fique sem minha informação. Eu não juro por nada, não digo isto para ser arrogante, meu bom Senhor, porém a Bíblia diz para não jurarmos, nem pelo céu, nem pela terra, porque a terra é o estrado de teus pés, etc. E não devemos fazer isto. A palavra de Deus nos diz: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Então, hoje os homens estão tão desacreditados que quando você fala algo, a pessoa tem que fazer você jurar. Isso significa que as pessoas não estão acreditando em mais ninguém. Então, um cristão que honra a sua palavra, ele não tem que estar jurando nada. O falar do cristão, do homem cristão, tem que ser sim, sim, não, não. Seja o vosso falar, diz a Bíblia. Sim, sim, não, não. Que o que passa disto é de procedência maligna. E nós não queremos nada a ver com estes espíritos de procedência maligna. Então, porém, eles cramam o que o faziam, porque, francamente, eles foram e todos eram um no princípio. Todos. E a origem de tudo isto esteve no dia de Pentecoste. A palavra de Deus diz nos livros dos apóstolos de Atos, diz que todos eram um, e era um o coração da multidão. Corpo e alma, eles estavam todos em um mesmo espírito, em um mesmo parecer, em uma mesma fé, em um mesmo Deus, em um mesmo amor, em uma mesma revelação, em um mesmo mandamento de Deus que foi dado aos seus apóstolos. Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva de Atos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o princípio da igreja, da primeira igreja. E é o único princípio e o único ponto de origem que qualquer um pode reclamar. A igreja cristã começou no dia de Pentecoste com a experiência pentecostal. Povo pentecostal, o batismo pentecostal. E todos surgiram da igreja original no dia de Pentecoste. Que coisa gloriosa! Oxalá, se todos permanecessem no original. Mas, lamentavelmente, a maioria dos assim chamados cristãos não estão mais no original. Muitos têm se pervertido. Doutrinariamente, muitos estão pervertidos. É uma coisa lamentável, mas é a verdade. O apóstolo Paulo profetizou que isto aconteceria. Ele diz: oxalá me suportasse um pouco, suportasse-me, porém, ainda, na minha loucura, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, desta mesma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem
da simplicidade que há em Cristo. Então observe que o apóstolo Paulo temeu aconteceu com muitos assim chamados cristãos das eras passadas, como também da era presente que nós estamos vivendo. Mas a noiva de Cristo está firmada no assim diz o Senhor da palavra de Deus, das Escrituras. A noiva de Cristo é uma minoria, porque assim diz a Bíblia. A noiva de Cristo, ela permanece na totalidade da palavra de Deus, porque Deus requer que permanecemos fiéis em toda a sua palavra. Agora, note bem, irmãos, encontramos, pois, que eles tiveram que se desviar do ensino da Bíblia, para assim terem todas estas coisas para agradar o imperador e demais pessoas, e assim admitir aos pagãos, aos pagãos que estavam inclinados ao paganismo. Agora observe bem isto, Pedro foi um judeu, correto? Pode você imaginar a São Pedro adotando a ideia de colocar ídolo numa igreja? Jamais. A um judeu era proibido até mesmo olhar a um ídolo. Pode você imaginar Pedro dizendo isto? Todas as minhas escrituras ali no princípio estavam todas erradas. Lance isto fora. Eu agora vou viver como um espírito nesta igreja romana e vou adotar. Seria, pois, um homem completamente mudado. Mas Pedro não fez isto. Eu estou apenas dando um exemplo. Porque o apóstolo Pedro, ele permaneceu na palavra de Deus, fiel a toda a palavra, e ele nunca, jamais adotaria tais coisas como idolatrias e dogmas romanos. Porque o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele foi cheio do Espírito Santo. E se queremos permanecer firmado até o dia de Jesus Cristo, teremos que também ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é o que nos mantém firme no original, na palavra da verdade. É o batismo do Espírito Santo, que é o autor da palavra e que nos guia em toda a verdade. Então, para fazer estas coisas, tiveram que formular um dogma, no qual diziam que Pedro foi sepultado na igreja, e que eles deixou todos os mandamentos, e que eles, em verdade, foram a igreja católica original. Não há nenhuma escritura, nem nenhuma história, nem há nada para provar isto, não há nada. Eles não foram. Esses tais que se diz ser a igreja católica original, eles estão mentindo. Porque a igreja católica romana, ela se perverteu. Ela nasceu lá no concílio de Nicéia, porque foi ali que começaram a formar heresias, negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi em Nicéia, no concílio, no ano 325, que começaram a negar o único Deus e adotaram 3 deuses, e começaram a batizar as pessoas nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Estes tais estavam e estão até hoje no espírito do diabo, negando a palavra de Deus e a pervertendo para o seu bel prazer. Mas a sua parte será no lago de fogo, e todos aqueles que assim seguirem estes tais. Mas se queremos estar verdadeiramente
crente em Cristo, na palavra do Senhor, e que herdar a vida eterna, temos que permanecer na palavra original de Atos dos Apóstolos, que na verdade é Atos do Espírito Santo nos apóstolos, porque foi o Espírito Santo que operou nos apóstolos. Estavam todos unanimemente na totalidade da palavra de Deus. Estas são verdades escriturísticas. Então, aquele sacerdote pagão da primeira igreja romana foi igual ao seu colega de hoje. Eles creem que essa hóstia é o corpo de Cristo, que de alguma maneira Cristo desce com um salto e entra nesta hóstia e coloca ali sobre o altar, a qual os ratos levarão nesta mesma noite. E por isso o católico crê que a gente tem que chegar à igreja para adorar, porque Deus está nesta igreja. Por isso se ajoelha e faz cruzes, e ao passar em frente à igreja deles, assim chamada, porque essa hóstia é Deus, segundo eles, mas não é. Isso é uma blasfêmia. Deus não está nestas coisas imundas, porque esses tipos de dogmas, doutrinas de homens, tal hóstias e credos, são imundícies diante de Deus. E são imundícia, coisas abomináveis também aos olhos daqueles que são cristãos e que crêem na palavra de Deus. Não é nada menos que uma representação do Deus Sol, Baal. Não há uma só referência da Escritura para sustentar isto que eles creem. Sim, creem acerca desta hóstia redonda, coloca sobre o altar. Então, isto não tem nada a ver com a palavra de Deus. Que Deus possa nos preservar na sã doutrina, que são os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas de Deus e dos demais ministros que sustentam estas mesmas verdades das Escrituras. Agora, eles não aceitavam o ensino cristão que pregavam Irineu, Policarpo e os outros irmãos na igreja primitiva, como Paulo. Também encontramos que o discípulo mais velho foi João, o apóstolo. Ele foi exilado por 3 anos à ilha de Pátimo, porque teve uma escola e estava transmitindo, ou seja, estava recompilando as epístolas. Encontraram a ele e a seus ajudantes fazendo isto, e então o excomungaram por 3 anos. Depois da morte do imperador, ele foi trazido de novo, e logo foi quando escreveu o livro de Apocalipse. E quando se é de Deus em sua igreja, ou Deus está em sua palavra. E quando Deus está em sua palavra, e a Bíblia diz que a palavra é Deus. A palavra é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 1, do capítulo 1, do versículo 14. E além do mais, qualquer ensino de qualquer igreja, seja batista, presbiteriana, metodista, pentecostal, ou qualquer outra, a qual não se mantém letra por letra com esta Bíblia, está errada. João disse ali na ilha de Pátimo, o Espírito Santo, ou seja, Cristo falando-lhe, disse, qualquer homem que tirar ou algo daqui, ou que acrescentar algo à palavra, então como vão
acrescentar estes símbolos pagãos de adorações a ídolos, fazendo 3 deuses de um só e tantas outras coisas pagãs que a igreja primitiva nunca ensinou e estava mesmo contra tais coisas? Então, qualquer que tirar ou acrescentar algo ao que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, a sua parte será tirada do livro da vida. Então, aqueles que tirar e também aqueles que acrescentar algo a este livro santo de Deus, Deus também acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Porque se você acrescenta a palavra, ou tira da palavra, ou coloca suas ideias privadas na palavra, você estará perdido. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a graça de Deus seja com todos. Porque somente a graça de Deus pode nos conservar em Cristo Jesus. Se tão somente crermos e vivê-la a verdade das Escrituras. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.